guardiães, tudo bem? Aqui a gente está para mais uma aula sobre profecias e hoje a gente vai falar sobre profecias messiânicas. Então pega a sua apostila e a sua Bíblia e vai para um cantinho da sua casa para que a gente consiga começar a estudar. Então na página 82 da sua apostila é onde começa a nossa aula sobre profecias messiânicas e para falar sobre isso a gente vai falar sobre o profeta Isaías. Para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai abrir a nossa Bíblia em Isaías 6, no versículo 8, que diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Então aqui a gente pode ver o começo da história de Isaías como profeta e a gente pode ver que Isaías se coloca à disposição de Deus. Isaías queria ser servo de Deus e ele realmente foi porque ele se ofereceu para falar para o povo sobre profecias muito importantes que o povo precisava escutar. A partir do capítulo 7 até o 12 de Isaías, se vocês quiserem ler, fique à vontade, vai ser muito legal. Do capítulo 7 até o 12, a gente pode chamar esse bloco de bloco do Emanuel. Aqui, durante esses versículos, tem várias profecias messiânicas e a gente chama de bloco do Emanuel porque Emanuel significa Deus conosco. Então, a gente pode ver Isaías levando profecias messiânicas e isso é a prova de uma demonstração de amor de Deus por nós, porque mostra que Ele está com nós o tempo inteiro e que Ele ama a gente e que vai fazer o melhor por nós. Isaías, ele foi muito corajoso e ele teve o coração muito aberto para se colocar à disposição de Deus, porque ele não sabia o que ia vir, mas ele sabia que ele estava fazendo a coisa certa porque era para Deus. Em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é um exemplo de profecia messiânica. É uma demonstração do que Deus está fazendo por nós, entregando seu único filho para salvar a gente. Então, durante esses capítulos, as profecias messiânicas são isso. Você precisa lembrar que profecia messiânica é uma demonstração de amor de Deus por nós. E Ele faz isso várias e várias vezes até hoje. A gente precisa ver que Isaías, ele mostrava a vinda de Jesus para o povo. E a vinda de Jesus é uma esperança para o povo, é algo que o povo precisava. E ele fala isso várias vezes através do que Deus revelava para ele. Então Isaías não achava que isso ia acontecer. Isaías, ele ouvia o que Deus falava e passava para o povo. Em João 3,16, acho que todos vocês conhecem esse versículo, a gente vai ler, na verdade, João 3,16 e 17, que está escrito assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E no 17 está assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. E isso é muito bonito, a gente precisa agradecer por isso todos os dias. Então, quando Isaías, lá no Antigo Testamento, estava falando sobre as profecias messiânicas, anunciando a vinda de Jesus, ele estava falando sobre isso, sobre Deus amar tanto a gente que entregou o seu único filho para salvar a gente, e não para condenar o mundo. A gente precisa ver que para Isaías ser um profeta, ele deixou que Deus fosse a autoridade máxima na vida dele. Nenhum profeta dos que a gente viu até agora, nem Isaías, eles não iam conseguir falar sobre o que Deus queria se eles não deixassem Deus ser autoridade na vida deles. Então, um profeta, ele deixa Deus mexer na sua vida de qualquer forma porque ele sabe que vai ser a melhor forma. E Isaías fez isso. Nas perguntas que vocês têm ali na apostila, a primeira é: o que é uma profecia? E a gente falou isso na primeira aula, então eu espero que vocês lembrem, que vocês voltem na apostila, pesquisem e escrevam ali. A segunda pergunta diz assim: messiânica vem da palavra Messias. O que significa a palavra Messias? Então, Messias é aquele que estava sendo esperado. É Jesus, é quando tudo que Deus falou começa a se cumprir. Então a gente precisa entender que essas profecias, elas eram uma palavra de ânimo para o povo. Elas eram o carinho de Deus com o povo.
E na terceira pergunta tá assim: então o que significa profecia messiânica? E é só você juntar esses dois significados e ler um pouquinho mais da história de Isaías, que a gente vai entender o que são essas profecias. A gente precisa também aprender com Isaías que a gente precisa deixar Deus ser autoridade na nossa vida, para que a gente consiga levar esse amor dele para os outros. A gente não vai conseguir levar esse amor de Deus para os outros se a gente quiser fazer o que a gente acha certo. A gente sempre precisa estar em contato com Deus, a gente precisa ter um relacionamento com Deus para que a gente consiga levar para o povo o amor verdadeiro, que é o dele. Bom, guardiões, essa foi a nossa aula sobre profecias messiânicas e a gente precisa orar agora pedindo para que Deus seja a autoridade da nossa vida. Então, feche seu olho aí e a gente vai orar. Deus, obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada porque o Senhor demonstrou isso desde o princípio e o Senhor faz de tudo para o nosso melhor. Obrigada porque o Senhor colocou as profecias messiânicas para nos dar esperança, para nos dar ânimo e obrigada porque o Senhor entregou o seu único filho para nos salvar. A gente vem te pedir para que o Senhor seja autoridade em todos os dias das nossas vidas, assim como você foi na de Isaías. Então a gente quer que o Senhor realmente coordene a nossa vida, sabe, Deus, para que a gente consiga levar o seu amor para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. E como em todas as outras aulas, a gente vai ter o nosso caça-palavras e as palavras que vocês precisam procurar hoje são Isaías, Messias e amor. E é isso, guardiões, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido. E não esquece de enviar essa palavra e essa aula para os seus amigos para que eles consigam crescer junto com você. Até a próxima aula!